Opa, tudo bem? Bom, meu nome é Miguel e hoje eu vou fazer um vídeo muito especial que vai ser sobre um livro de Anne Frank, um livro das autoras Josephine Paul e Angela Barré. Mas antes de tudo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, vendo os nossos outros vídeos e, claro, compartilhando para todos os seus amigos. E, claro, sempre deixando aqui um comentário, né, o que você achou desse vídeo, qual o seu feedback, para a gente melhorar a cada dia com os nossos vídeos. Então, vamos começar, né? Aqui a gente vê a nossa primeira coisa, a capa, né? A capa do livro. Esse livro ele é feito em quadrinhos, né? Quadrinhos animados, desenhos. É muito interessante como as duas autoras fizeram esses desenhos, essas ilustrações, né? Ficaram muito maneiro, eu gostei bastante, né? Então, vamos primeira coisa para o sumário. O que você vai ver dentro desse trabalho? Primeiro é o resumo do livro, né? Como que o livro é. Segundo, quem foi Anne Frank? Quem foi essa garota que sofreu muito na Segunda Guerra Mundial, tadinha. Ela morreu, ela foi morta dentro do Holocausto. Eu vou falar sobre as autores, né? A Josephine e a Angela, uma breve história. A Segunda Guerra Mundial, né, que não tem como a gente não deixar de falar o que aconteceu, esse marco histórico que infelizmente matou muitas pessoas. E no final eu vou dar a minha opinião sobre esse livro. Então vamos começar, né? O Diário de Anne Frank é uma obra literária que narra os 2 anos que a jovem Anne Frank passou escondida em um anexo com a sua família, durante a Segunda Guerra Mundial. A publicação do diário, escrito pela jovem em holandês, tornou-se um marco histórico, transmitindo a perspectiva de uma criança diante do horror da guerra. Tadinha. Durante esse horror todo, Anne Frank teve um livro, um diário próprio dela, onde ela escreveu os acontecimentos, o que aconteceu dentro desse período com muito terror, né? É muito triste o que aconteceu. Passando, a gente tem uma foto dela, uma foto real dela, e eu vou contar quem foi Anne Frank, quem é essa garota, aonde ela viveu, né? Aonde ela nasceu e como que ela morreu, né, tadinha. Anne Frank nasceu em 1929 em Frankfurt, Alemanha. Sua família era judia, e com o início da perseguição nazista, teve que fugir para a Holanda. Em 1942, com a invasão alemã, Anne e sua família se esconderam em um anexo secreto na parte de trás do prédio onde o pai de Anne Frank trabalhava. Foi nesse período que Anne começou a escrever seu diário, relatando seus medos, esperanças e reflexões sobre a vida durante a guerra. Então, né, a gente consegue ver que ela nasceu na Alemanha, a família dela era judia, e com o começo da guerra, que começou lá na época de 1942, com aquela invasão alemã, né? Os nazistas tinham aquele preconceito, aquela raiva com as pessoas judias e os negros, homossexuais, entre outros, né? Eles falavam que os nazistas eram a raça pura, a raça ariana, como os diziam. E embaixo da foto dela a gente consegue ver, né, o nome dela inteiro, que é Anneliese Mary Frank, né? Não é só Anne Frank, é Anneliese Mary Frank. Ela nasceu dia 12 de junho de 1929, lá em Bergen-Belsen. Bom, e infelizmente a morte dela, né, não sabe ao certo se foi em fevereiro ou março de 1945, lá pelo final já da Segunda Guerra Mundial, né. Bom, e agora eu vou falar sobre a Josephine e a Angela, né, as duas autoras sobre esse livro. Josephine Paul é uma escritora britânica conhecida por seus livros infantis e juvenis. Ela começou sua carreira como escritora nos anos de 1960, olha isso. E destacou especialmente por suas adaptações de contos clássicos e histórias de figuras históricas. Caramba, muito legal, né? Como ela começou há muito tempo, né? 1960, olha isso. E ela sempre conquistava as pessoas com as suas histórias e as suas adaptações com contos clássicos e com aquelas figuras históricas, né? Um deles é a Anne Frank. Bom, nesse momento eu vou falar sobre a Angela Barré. Ela é uma renomada ilustradora britânica, amplante, reconhecida por seu trabalho em livros infantis e juvenis. Nascida em 1955, Barré estudou na Maidstone College of Art e, posteriormente, no Royal College of Art, que foi aluna do famoso ilustrador Quentin Blake. Bom, Quentin Blake, para quem não conhece, ele fez um dos primeiros livros da Matilda, né? Aquele filme muito engraçado, muito divertido daquela garotinha.
lá pelos anos de 1988, né? Muito maneiro que ele conseguiu trabalhar junto com Angela Barret. E ela, bom, e a gente consegue ver, né? A Josephine, ela nasceu em 60, né? Nasceu não, desculpa. Ela começou a produzir aquelas obras em 1960. Já a Angela, ela só nasceu lá em 1955, né? Muito legal, muito maneiro. E agora, nesse slide, a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? A segunda, acho que deve ser a guerra mais, poxa, a guerra mais horrorenta, né? A pior guerra. Todas as guerras são ruins, mas essa foi a que matou muita gente inocente, né? Matou muitos judeus, homossexuais, mulheres, crianças, idosos. Na foto a gente consegue ver, né, o maior ditador da história, né? Adolf Hitler. Você já deve ter visto a foto dele e as notícias, né, as coisas que ele fez, o Holocausto, os discursos, muito triste, né? Bom, a Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 a 1945. Foi um conflito global que envolveu a maioria das nações do mundo. O regime nazista, liderado por Adolf Hitler na Alemanha, promoveu a perseguição e o extermínio de judeus, um evento histórico conhecido como Holocausto. A guerra causou grande destruição e perda de vidas, deixando marcas profundas na história da humanidade. É muito triste, né, cara, você pensar que muitas pessoas inocentes morreram nas mãos desse homem maldoso, né, desse horrível ditador. É muito, muito triste, cara. Mas agora, vamos falar sobre a minha opinião, né? A minha opinião, o meu feedback, né, desse livro. Cara, assim, eu gostei muito dele, eu acho muito interessante, é um livro muito legal porque ele não é um livro muito grande. Ele não apresenta muitas páginas grossas com muitas letras e ele é em quadrinho. Isso deixa muito maneiro a leitura, né? Deixa o leitor muito vidrado naquele livro, querendo terminar logo ele, querendo ver as imagens. É muito maneiro. E também é uma homenagem, né? Falando sobre a história de Anne Frank, uma garota que viveu uma fase horrorosa, como eu já tinha dito, mas que sempre vai ser lembrada, né? Tem muitas homenagens, muitos livros que foi feito por ela e o próprio diário, onde ela fala sobre o Holocausto, sobre tudo o que aconteceu. E chegamos ao fim desse grande vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço muito, muito, muito por você ter chegado ao final desse vídeo. Vai deixando seu like, vai se inscrevendo aqui no canal, compartilha com seus amigos, cara, compartilha com todo mundo da sua família. Muito obrigado pela sua visualização, isso ajuda muito o nosso canal. Bom, e é isso, né? Um abraço, um beijo e obrigado.